semeia no reino. Então continua semeando. R$50. Ah, mas eu não tenho 50. Maravilha, com Deus que você puder. Amém? Eu vou ofertar os R$50. Lá em casa, um pouquinho lá de casa estão colocados também, para ofertar. Viu? Quem trabalha, nessa galera trabalha, vamos, graças a Deus. Então, assim, eu acredito que nós vamos chegar lá, viu? Acredito que esse pecado vai chegar em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Salmo, capítulo 51. Salmo, capítulo 51. Nós vamos ler um versículo apenas. Versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Novamente, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi não está falando de depressão, irmãos. Aquela pessoa que se tranca no quarto, que se fecha com o mundo, que não quer ver ninguém, que quer agredir o primeiro que entrar na frente. Não. Davi está falando de quebrantamento. Em que momento da sua vida você experimentou o quebrantamento? E em que momento da sua vida você deixou de viver o quebrantamento? É simples a gente identificar isso. Sabe quando deixamos de experimentar, de viver o quebrantamento? Quando está tudo bem. Quando estamos fartos. Quando temos provisão. Quando estamos com saúde. Quando estamos com dinheiro no bolso. Quando tudo vai bem dentro da nossa casa. É fácil termos atitudes orgulhosas, ter momentos de soberba, quando tudo vai bem. Interessante que nos primeiros dias da nossa conversão, do nosso primeiro amor, a nossa alegria, a nossa vontade, a nossa garra em fazer as coisas para Deus, em servir a Deus, em buscar a Deus. Mas parece que algo vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, algumas lutas, algumas provas, algumas dificuldades, e a gente vai se afastando de Deus, do primeiro amor, perdemos a sensibilidade do Espírito e vamos cortando algumas coisas que nos levam. Interessante que muitas das vezes a gente pensa que o que importa a Deus é o nosso jejum, são os nossos sacrifícios. Muitas das vezes as pessoas pensam que é até os 100 quilômetros que se anda daqui para Romaria. Eu acho que é 100 quilômetros, né? 90? Davi disse que os sacrifícios para Deus, o que é sacrifício para Deus?
semente que precisa ser plantada para morrer. É o processo onde Deus começa a quebrar toda a casca externa da nossa carne, das nossas capacidades naturais, da nossa autoconfiança, a fim de liberar a própria vida do seu espírito em nós. Isso é um processo para toda a vida. Mas o quebrantamento a gente vive no dia a dia. Quebrantamento é o despedaçar da nossa vontade própria. Da forma que cada reação nossa passa a estar sob o controle, sob o domínio do Espírito. Não é fácil, não. Não é fácil. É desafiante. Porque cada um aqui, irmãos, é de um jeito. Não é mais mansinho, mais calmo, é mais puro. Mas dentro das limitações que cada um de nós temos que ter consciência da importância de termos diante de Deus e no nosso dia a dia, na nossa vida, porque é para isso que somos cristãos. Temos um coração quebrantado, senão não adiantará os nossos sacrifícios, porque o sacrifício para Deus é esse. Quebrantamento é a nossa resposta de humildade e obediência ao chamado que o Espírito nos faz, que a palavra nos faz. Quebrantamento inclui obediência, porque é fazer exatamente o que Deus manda, quando Ele manda, na hora que Ele manda, da forma. Amados, é como você renunciar à sua vontade própria e no lugar da vontade de outro, ou seja, do Espírito. Eu já disse isso aqui, é para a gente pensar hoje. A razão, ela não caminha de mãos dadas com a fé, em momento nenhum. O negócio é meio louco mesmo. Ou é, ou deixa de ver. Freud não dizia que o sentimento de culpa é condicionado pela religião? Se eliminarmos a religião, irmão, ninguém vai ter sentimento de culpa de nada. Pensa como que vai ser a vida. Então, se a gente levar para esse lado, como que vai ser a nossa fé? Por isso que nós temos a palavra. Por isso que estamos aqui orando e cantando e buscando, sendo ministrado nas nossas necessidades, porque queremos, porque acreditamos nisso. Mas precisamos de que os nossos corações sejam moldados para Deus. Porque o quebrantamento me transforma como pessoa. Quebrantamento muda a maneira de reagir à família. Pensa num homem agressivo com seus filhos, ignorante com sua esposa, palavras atravessadas. Falta de quebrantamento. Estou falando do homem de Deus, que serve a Deus. Você já notou como muitas das vezes é mais fácil
ser crente na igreja, dentro do templo da igreja, sempre vai ser. Mas o que você é dentro da sua casa, lá você manifesta quebrantamento. Então, quebrantamento muda muita coisa na história de uma pessoa dentro da sua própria casa, a partir da sua própria casa. Muda a forma como uma mulher responde ao seu marido, sim. Como ela se coloca diante das questões difíceis do dia a dia, dentro da sua própria casa, com seus filhos e com seu marido. Porque os casos de insubmissão existem por falta de quebrantamento. Os casos da forma como um trata o outro muda se houver quebrantamento na vida de ambos. Não é para você sair daqui e chegar na sua casa e falar assim, essa falta de quebrantamento. Quebrantamento não se cobra. Mas vai cobrar. Meu amor, agora você tem que ter quebrantamento. Engraxa meu sapato. Passa minha camisa. Bota a janta na mesa. Aí é fácil, né, irmão? Quebrantamento nos leva a viver uma vida em família saudável. Vai acabar as explorações que existem dentro de casa, viu? De um fica no sofá e o outro fazendo tudo sozinho, se arrebentando. É verdade. Hã? Ninguém dá glória a Deus nessa hora, né? Gabi. É muito fácil, né? Você senta lá no sofazinho e pá, daqui a pouco a comidinha chega quentinha, copinho de suco, pá, não sei o quê. E as vasilhas depois para lavar, né? Chegar junto, né? Botar as roupinhas na máquina de vez em quando, trocar a fralda dos meninos. Isso é quebrantamento, né? É isso que agrada a Deus, né? A esposa e o esposo. Quebrantamento muda a maneira como recebo crítica e repreensão. Olha, se eu sou quebrantado, eu vou receber a crítica de uma forma. Tem gente que espinha logo. Você não pode nem. Você tem que falar assim, cuidado que. Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Claro que tem que ser bem falado. Mas tem gente que não tem jeito. De qualquer forma que você falar, desgoverna. Porque muitas das vezes falta quebrantamento. A palavra dura suscita ira. Mas a palavra branda desde o furor. Então, mesmo que você receba uma palavra dura, ministre uma palavra branda, porque ela vai desviar o furor. Amém? Vai desviar o furor, irmão. Ou seja, vai dar aquele quebra, né? Poxa, eu pensei que ia jogar as panelas, não jogou. Quebrantamento muda a maneira como eu recebo crítica e repreensão. É difícil você receber crítica. Muitas das vezes de pessoas que amam, que querem bem. Imagina de pessoas de fora, né? Tem pessoas, irmãos, que não sabem receber crítica de ninguém. Repreensão.
Porque muitas das vezes não tem quebrantamento. Quando não há quebrantamento, a ausência de submissão, a ausência de humildade, a ausência de obediência e a presença de soberba, de orgulho, de desobediência. Essas são as coisas, os sentimentos que a gente mais depara no nosso dia. Então vamos deixar o Espírito quebrantar nosso coração. O quebrantamento transforma o temor natural pelo temor de Deus. Porque não é para a gente ter medo, é para a gente ter temor. E quantas das vezes a nossa vida é uma vida medrosa? Eu lembro que quando nós éramos crianças, dava 6 horas da tarde, meu irmão, todo mundo dentro de casa. Até porque naquela época não era fácil, né? Era lamparina. Então, a lamparina realmente 6 horas tinha que ser, né? Tinha que andar para dentro, de energia. Quando não era lamparina, era vela. Foram muitos anos dessa forma. Mas nós fomos criados na base do medo. Minha mãe tinha medo de tudo. Era demoniada, via vultos, via vozes. Era pesadelo. E era a Bíblia aberta no Salmo 91, todo cardido. Sabe, fica encardido, né? Quando fica aberto no Salmo 91. A sua casa tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 lá? Está encardido? Então, compra outra e põe lá para pelo menos ficar branquinho, né? Embora isso não resolva muita coisa, se nosso coração não estiver quebrado. Porque o sacrifício que agrada a Deus, que Ele não despreza, é um coração quebrantado e contrito. Então, quando nós temos o coração quebrantado, o primeiro nível que nós somos levados é o nível do arrependimento. Porque o soberbo não se arrepende, o orgulhoso não se arrepende, o altivo não se arrepende, mas o quebrantado se arrepende. Amém? Amém. Repita comigo: quebrantado se arrepende. E o arrependimento que nos leva ao perdão nos levará à liberdade. E a liberdade nos leva ao amor. E o amor nos leva à adoração. Pensa que tudo nos levará a estar mais próximo de Deus e da sua presença. E nos levará a ter um nível de vida melhor. Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde estivermos, se arrependa. Porque muitas das vezes nós somos quebrantados na igreja. Somos quebrantados na nossa casa. Mas nós somos quebrantados lá fora. Não somos quebrantados no nosso trabalho. Eu lembro que quando nós pastoreávamos lá em Santa Mônica, nós tínhamos uma ovelha lá. Aquele era difícil. Aquele era só.
Aí eu fiquei, né? Quebrantado. Falei, meu pai, o que aconteceu? Aí eu perguntei assim, cadê a humildade? Sumiu os 2 dias, mas depois voltou, arrependido. Aí eu dei um abraço e falei assim, porque nós temos que agir dessa forma. Porque o nosso coração, irmãos, precisa estar quebrantado pelo Espírito Santo. Porque senão nós vamos ser iguais. Iguais. Não haverá diferença entre justo e injusto. Que o Espírito Santo nos leve a esse nível de quebrantamento. Que o Espírito Santo nos leve a viver, independente do momento em que estamos, o quebrantamento. Porque se você parar para pensar, você vai ver que o momento que mais buscamos a Deus, o momento que mais quebrantamos o nosso coração, infelizmente, é quando está tudo dando errado. É quando você está na prova. É quando você está no vento, no funil, não sei nem mais sentido. É quando você não tem mais chão para pisar. Porque foi assim com o povo de Israel. Mas não poderá ser assim conosco. Amém? Não, irmãos. Não vamos esquecer. Se estamos na bonança, vamos ser quebrantados. Se temos dinheiro, recursos, negócios, vamos ser quebrantados. Se temos abastança, se Deus está nos provendo, se está nos dando riqueza, vamos ser quebrantados. Se estamos na prova, no vento, no funil, vamos ser também quebrantados. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, que o nosso coração seja quebrantado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E o último pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós passamos um tempo sem congregar. Por causa do trabalho, muitas vezes, nós trabalhávamos no turno da noite, eu e minha esposa. E porque é bom trabalhar à noite, viu? É o melhor horário que tem. Vários motivos, você não quer calor, o trânsito é tranquilo. Então, é maravilhoso trabalhar à noite. O outro dia você tem um dia todo livre, tranquilo, descansado. Gente mais. Mas há uma causa maior, que é as coisas de Deus na nossa vida. Então, eu consegui mudar o meu turno, depois de quase 2 meses, né? Que ela conseguiu mudar, estou agora, há pouco tempo também. Está se adaptando ainda, porque dorme tarde. Dorme tarde.
o horário dela é cedo, pega 5h23 da manhã. O ônibus tem que pegar lá na porta de casa 4 horas da manhã. Então assim, ainda está nessa. Né? Mas nós vamos tentar, né? Vamos tentar. Nesse tempo que nós ficamos sem a igreja, nós orientamos as meninas. Porque lá em frente da nossa casa tem uma igreja. Na Avenida Antiga Goiânia tem a Noção da Terra, que é da nossa casa, tem igreja. Mas o povinho lá de casa, eu até falei com o pastor, eles não vão à igreja. Não tem jeito, eles não vão. Quantas vezes eu briguei com a Juliana, vai, com sua bolsa, vai, com sua bolsa. Então nós estamos aqui, amém? Não que eu queria que não, mas é porque nós estávamos trabalhando hoje, não tinha como dar suporte. Né? Por isso a gente estava até preocupado. Mas agora nós estamos aqui. Amém? E eu quero deixar um exemplo de que, se permanecermos juntos, naquilo em que formos fazer, seremos muito mais felizes. Dê um exemplo claro da natureza. Lá na nossa cidade, no Rio de Janeiro, Cabo Frio, a gente vê muito isso. Aqui eu vi pouco. Os gansos voando em formação V. Quantos já viram isso? Eles voam assim, na formação V. Aquilo ali, os cientistas já observaram, já viram que existem vários fatos para eles voarem daquela forma. O primeiro fato é que à medida em que cada um deles bate a sua asa, ela cria uma sustentação para a ave que está seguinte, que está atrás. O da frente dá sustentação para quem está atrás. Esse é o primeiro fato. E eles conseguem com isso uma capacidade maior de 70% para voar. Segundo fato, sempre que um ganso sai fora da formação, ele sente repentinamente a resistência e o atraso do seu voo. Então o que ele faz? Imediatamente ele volta à formação para tirar esse atraso. Terceiro fato, quando o ganso líder, que é o que fica lá na ponta do V, ele se cansa, o que ele faz? Ele reveza, certo? E o outro assume a ponta. E acontece o revezamento entre os líderes, para que a formação seja contínua. Ok? Quarto fato. Os gansos que estão atrás, eles cansam para encorajar os da frente. Por isso que ele... Não sei como é que eu faço aqui. Está parecendo mais um pintinho uniforme, né? Mas ele... Cansam para encorajar os da frente. E o quinto e último fato é que quando o ganso adoece ou se fere e deixa o grupo, 2 gansos saem da formação para dar assistência até que ele consiga iniciar o grupo. Se eles se perdem do grupo, os 3 se juntam para formar um novo grupo. Eu não sei como está o seu coração hoje aqui.
foram colocados para você aqui, da natureza, te mostre que aqui é o seu lugar. Amém? Dê uma glória ao Senhor por isso. Pessoas que compartilham uma direção comum, um senso de equipe, chega ao seu lugar mais depressa. Existe força, poder e segurança em grupo, em equipe, quando caminham na mesma direção. É vantajoso o revezamento. Viu, pastor? Obrigado pela oportunidade de pregar. Todos necessitam ser reforçados com apoio e encorajamento. E a solidariedade nas dificuldades é imprescindível em qualquer situação. Nesse tempo que nós ficamos um pouco distantes, uma coisa eu tive convicção no meu coração, e Ivana sempre falava isso para mim. Ela falava assim: Messias, o pastor Eudes não veio aqui, porque eles sabem que nós estamos bem. Porque se ele soubesse de alguma coisa, ele estaria aqui para nos ajudar. Então, amado, não deixe o seu Deus. Não deixe o lugar que Deus te deu de novo. Amém? Amém. Vamos quebrantar o nosso coração diante de Deus. Vamos caminhar na formação V de vitória. Aleluia. E Deus nos levará a viver as nossas conquistas. Eu estou concluindo aí o primeiro ano da faculdade. Sei que os irmãos que souberam, oraram, ajudaram. Quero agradecer o Samuel, que ele teve assim um pontapé inicial. Eu fiz uma coisa, uma bobeira esse ano, deu uma bobeira assim, passei lá na prova da UF, para estudar na UF, mas fui entregar o documento na data errada e perdi a vaga. Mas Deus sabe de tudo, irmãos, de todas as coisas. E vou tentar de uma papai, irmãos, porque eu sou desse jeito. Ela fala assim: você não quer uma coisa, é mesmo, né? Tem que ser assim, viu? Tem que ser informação viva. Amém? Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos.